Bom, o primeiro passo para você configurar o seu subdomínio dentro de um domínio estabelecido, lembrando que domínio é sempre costuma ser o nome do seu site, né? Então, o domínio, por exemplo, cliente.com, cliente.com.br seria o seu domínio, tá? Sua estrutura de domínio. E o que vem antes do domínio seria o seu subdomínio. Então, marketing.cliente.com, por exemplo, poderia ser um subdomínio dentro do domínio da sua empresa, tá? Então, para você criar novos subdomínios para estratégias específicas de e-mail, tá? E aqui eu estou dizendo estratégias de inbound, estratégias de outbound, enfim, qualquer tipo de estratégia aí de envio, disparo para prospects ou para clientes dentro da plataforma da VP, o primeiro passo para configurar é você acessar a área aqui na coluna esquerda da plataforma, você vai em configurações e clica aqui em e-mail services, tá? Dentro dessa estrutura de e-mail services, você vai encontrar a área de serviço de SMTP, tá? Que basicamente é onde você vai selecionar o seu provedor de e-mail padrão. Nós usamos um aqui na empresa, mas você provavelmente vai ter o seu próprio e você vai adicionar nessa área, tá? Aqui você pode adicionar Outlook, G Suite, Google, enfim, qualquer tipo de estrutura e servidor de e-mail que você utilize, definir aqui e seguir seus próprios passos aí para implementar esse servidor, tá? Como nós já temos aqui um e-mail, um serviço de e-mail cadastrado, aqui nós vamos seguir como se já tivesse cadastrado para vocês, tá? Então nós temos duas opções aqui, né? Temos um subdomínio de news.avp.us e o m.avp.us. Eu quero adicionar um novo, quero criar um novo, né? Então eu vou adicionar um domínio. Eu vou criar o nome desse domínio. Qual é a estratégia que eu quero? Pode ser inbound, outbound, MKT para marketing, né? Ou, por exemplo, news, ou qualquer outro nome que você defina ali que seja interessante para a sua estratégia, tá? E por que isso é importante? Porque cada subdomínio dentro de um domínio tem a sua própria reputação. Então é importante você separar esses subdomínios para estratégias específicas, tá? Então por isso que a gente sempre recomenda que sejam criados alguns subdomínios e que esses subdomínios recebam uma atenção específica para cada situação, tá? E sejam acompanhados por times específicos que cuidam dessa estratégia, tá? Então vou criar um exemplo aqui, por exemplo, inbound. Quero trabalhar uma estratégia de inbound com os meus prospects, eu quero criar um subdomínio só para essa estratégia. Então inbound.avp, que aqui é o nosso contexto, tá? .us, tá? Então ele está dentro dessa estrutura de domínio. Então ele vai ser inbound.avp.us, tá? Eu vou adicionar e verificar. Tá? Então aqui eu vou passar para uma segunda etapa, porque ele vai olhar para esse domínio, ele vai me confirmar, é esse mesmo? Beleza? E vou clicar em continuar. Tá? Então ele vai configurar inicialmente esse domínio. E aí ele vai trazer algumas informações para eu adicionar no servidor. Tá vendo que ele já trouxe algumas informações de host, valor obrigatório? Então eu vou clicar aqui em verificar registros. Vai aparecer essa tela e você vê que já tem o status de não verificado, certo? O que significa isso? Significa que eu não coloquei essas informações dentro de um servidor, tá? Lembrando que servidor são inúmeros no mercado, a gente tem para Outlook, para Google. Aqui a gente usa o Hostinger, que é onde eu vou trazer essas informações para a gente comparar e ver como funciona. Geralmente é bem semelhante em todas as plataformas, tá? Mas aqui é um exemplo que eu tenho, seria do nosso próprio sistema, do nosso próprio servidor. Tá? Então ele vai trazer aqui os tipos, né? E basicamente você vai copiar e colar as informações de hostname e valores, tá? E aí eu vou lá, então eu vou aqui adicionar, eu vou entrar dentro do meu sistema, né, do meu servidor de e-mail, e eu vou copiar as informações que estão ali, tá? Então o nome é o hostname, tá? Então, a primeiro passo é definir o tipo. E o tipo ele já apresenta aqui, que é a primeira coluna à esquerda, tá? Então tem TXT, CNAME, MX e TXT de novo. Então eu preciso copiar essas informações. Como eu faço? Eu vou pegar o hostname, copiar, colocar aqui como nome. Não pode tirar esse arroba, não precisa deixar no caso do Hostinger. Aí precisaria entender a particularidade de cada servidor para ver como funciona. Dentro do Hostinger você não precisa manter esse arroba. Então você vai copiar a informação que está ali. No caso o hostname é inbound, então eu copio e colo, ele fica inbound. Ele aponta para onde? Ele aponta para esses dados que estão aqui. Eu posso copiar direto por aqui ou copiar direto no texto. Aponta para e adicionar registro. Tá? Então, eu vou fazer isso certinho para todos os campos que estão sendo solicitados dentro da estrutura ali do AVPIA.
tá? Porque ele vai pedir cada um deles e você vai ter que cadastrar todos eles corretamente dentro do seu servidor, tá? Depois que essa etapa de cadastramento aqui acabar, você vai voltar para a tela da Vipia e verificar o domínio. O status, ele precisa estar verificado, ele precisa estar verdinho em todas as linhas para que o seu domínio esteja ativo e funcionando. Tá? Então, essa etapa é fundamental, essa etapa de validação, ela é essencial para que você consiga, de fato, implementar a sua estratégia e começar os disparos de e-mail. Tudo bem? Então, por hoje é só. No próximo vídeo eu vou trazer outras informações para vocês ficarem mais por dentro de como funcionam os disparos, enfim, manter a reputação dos seus subdomínios sempre em dia. Beleza? Obrigada!